Bom, nós vamos conversar hoje a respeito do modernismo em Portugal. Nós vimos na última aula que as vanguardas europeias tiveram grande importância nesse cenário de implantação do modernismo no mundo como um todo. E agora nós vamos nos centrar especificamente em Portugal. O modernismo português ele tem início com a publicação da revista literária Orfeu, em 1915. Nesse mesmo ano ocorre a exposição Humoristas e Modernistas na cidade do Porto, e aí a gente tem o pontapé inicial para o modernismo. Nas primeiras décadas do século passado, do século XX, Portugal viveu uma série de dificuldades. O rei Carlos I ele foi assassinado em 1908 e com o príncipe herdeiro que revoltou a Europa. O seu sucessor, Dom Manuel II, manteve a monarquia por mais 2 anos, mas não teve mais como sustentar a monarquia. E foi derrubado por um golpe militar que teve o apoio de toda a população, e assim foi instaurada a República em Portugal em 1910. Então, Portugal viveu anos de instabilidade política, enfraquecimento econômico, que foi aprofundado pela sua participação na Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial foi um período muito difícil para as nações da Europa, e Portugal também sofreu com isso. Nós temos também a instauração desse período que a gente chama de salazarismo, que o exército tomou o poder e o país passou a ser governado por Antônio de Oliveira Salazar, que instituiu um governo autoritário que só chegou ao fim com a Revolução dos Cravos em 1974. É nesse cenário que o modernismo vai se instalando em Portugal, e a gente tem como principal expoente do modernismo português o Fernando Pessoa. Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros também são escritores modernistas portugueses, mas nessa aula nós vamos nos ater ao Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa ele nasceu em Lisboa, mas ele realizou os seus primeiros estudos na África do Sul, onde a sua família fixou residência. Em 1905, ele voltou para Lisboa e, junto com os seus amigos, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, ele impulsionou o modernismo em Portugal. É preciso que a gente esclareça algumas coisas quando nós vamos conversar a respeito do Fernando Pessoa. Primeiro, nós temos que esclarecer o que é heterônimo. O heterônimo está muito voltado, muito ligado a Fernando Pessoa. O heterônimo é o nome de alguém que é usado por outro para a autoria do que ele não fez. É uma personagem fictícia criada por escritores. No caso, nós temos Fernando Pessoa. O que ele faz? Ele criou outros personagens e ele deu voz a esses personagens, ele deu vida a esses personagens, ele deu escrita literária diferente, maneira de ver a vida, maneira de se relacionar, maneira de escrever, totalmente diferente uma da outra, como se fossem personalidades diferentes de Fernando Pessoa. O ortônimo é quando você encontrar alguma questão que se relaciona a Fernando Pessoa. Ortônimo é quando a poesia é da sua própria autoria, não é da autoria de nenhum dos seus heterônimos. O seu nome real é Fernando Pessoa, ele mesmo. E pseudônimo não se insere na poesia de Fernando Pessoa. O que é esse pseudônimo? É um nome inventado, um nome fictício, usado por um indivíduo como alternativa ao seu nome legal, como se fosse um apelido. Isso não se insere com Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa criou outras pessoas. É como se saísse outras pessoas da mesma pessoa, Fernando Pessoa. Ele tem vários heterônimos, mas os mais conhecidos nós vamos estudar agora. Antes, eu quero que vocês prestem atenção nessa poesia dele que se chama Autopsicografia. Diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Então, nós temos aí o eu lírico refletindo a respeito do fazer poético. Ele começa a dizer que o poeta é um fingidor.
ele finge tão completamente, finge de uma forma tão perfeita, finge em todas as características desse fazer poético, que ele coloca aqui, chega a fingir que é dor, a dor que deveras sentes. Ou seja, a dor que esse poeta sente, esse sentimento que ele quer transmitir na sua poesia, é tão verdadeiro, é tão intenso, que ele não consegue transmitir isso de maneira completa. Ele finge aquilo que ele está sentindo, que na verdade é a profundidade do seu ser. E aí ele vai descrevendo a respeito desse fazer poético, que as pessoas que leem se sentem a dor, né, se assemelham àquele sentimento que o poeta vai expressando. Nós temos Fernando Pessoa, o ortônimo. A poesia dele apresenta características que permitem a divisão em saudosista, nacionalista e lírica. Grande parte dessa poesia saudosista nacionalista está reunida no texto chamado Mensagem, no seu livro. Nessa obra curta, ela é composta de 44 poemas, onde predomina o misticismo nacionalista, a retomada do passado glorioso de Portugal. Muitos dos poemas que compõem essa coletânea apresentam um tom épico, alguns deles dialogam com os Lusíadas de Os Camões. A sua fase lírica está reunida nas obras póstumas Quadras ao Gosto Popular e Cancioneiro, e o poeta, através dessa obra, resgata ritmos e formas tradicionais do lirismo lusitano. Perpassa o cancioneiro um princípio poético, segundo o qual um poema deve representar, ao mesmo tempo, paisagens interiores, o mundo interior, aquilo que está em seu coração e seu pensamento, e paisagens exteriores do sujeito lírico, né? Agora nós vamos falar um pouco a respeito do heterônimo, de um dos heterônimos dele, o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro é um personagem paganista. Ele é mestre de outros heterônimos, ele pensava de uma forma simples, sem questionamento. Para ele não há mistérios nas coisas, a alma isolada é inexistente, pois é algo que ele não vê. Ele só passa a existir quando se une ao corpo, que é palpável e invisível. Então, tudo o que o Alberto Caeiro acredita é no que ele vê. Então, há um questionamento da religião, há um questionamento do mistério, né? Porque ele acredita naquilo que é palpável, né? Naquilo que ele pode ver, naquilo que ele pode sentir. A natureza, para ele, é sempre desigual, não há uma harmonia, as coisas são diferentes umas das outras, né? O Caeiro não se prende a nada. Ele viveu por viver, para ele a vida é normal, é instantânea, simplesmente o ato de estar vivo. Então, a gente vai encontrar essas características nas poesias do Alberto Caeiro. Outro heterônimo é o Álvaro de Campos. Ele tem uma visão multifacetada do real e a crise da identidade é muito marcada nele. É um poeta solitário, é um poeta depressivo, angustiado. Ele viveu tudo na vida intensamente, possuía a filosofia do niilismo, que é isso, que nada vale a pena, que tudo foi em vão. Ele expressa o tédio da vida, né? É uma linguagem que não tem beleza, é uma poesia grotesca, dura, direta, é formada em um gênero desqualificado, né? O esforço que ele tem em conhecer a si mesmo se fragmenta no próprio eu. Ele se mostra um poeta impotente frente ao real. Ele percebe a realidade e vê que é uma realidade tão dura, tão feia, e ele não tem como agir para mudar essa realidade. Então, é um poeta totalmente depressivo, angustiado. Nós temos também o Ricardo Reis, que ele utiliza um estilo refinado na forma poética, é mediado pela frieza e pelo controle emocional. Oferece reflexão sobre as coisas, ele define a vida como passageira, que a gente vai morrer um dia, né? A filosofia do Carpe Diem, que dialoga muito com o arcadismo. Por isso que ele também é considerado um autor clássico. Ele utiliza figuras mitológicas, um vocabulário requintado, construções sintáticas e estilísticas bem feitas. Para ele, o que vale é o real visto em sua superfície, apreendido pelos sentidos. Nada de muito profundo, aquilo que se consegue ver,
né? E para ele a religião é pagã, ele considera, por exemplo, o Cristo como mais um Deus, a natureza é a pluralidade das coisas. Então, o que se predomina na poesia escrita por Ricardo Reis é uma razão sobre a sensibilidade. O homem, para ele, é impotente perante a morte, sendo incapaz de superá-la. Então, aqui tem um panorama a respeito de Fernando Pessoa e dos seus principais heterônimos, tá? Bons estudos, pessoal!